Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos, mais uma vez, examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje vamos meditar a respeito de quem Deus está chamando para a salvação. Quem Deus está chamando? Quem está sendo chamado para ser salvo? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos ver aqui no livro aos Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 ao 17, a palavra de Deus diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então veja bem, aqui o Senhor está nos mostrando que para que a pessoa seja chamada, ela precisa ouvir. Como que a pessoa vai ouvir o Evangelho? Eu estou transmitindo o Evangelho, estou lendo a palavra de Deus, transmitindo para você, mostrando para você, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste e ouve, que Deus está chamando as pessoas para a salvação. Muitos estão sendo chamados. E você, meu irmão, minha irmã, é um dos que estão sendo chamados. Ah, mas eu já sou de uma igreja, eu já sou isso, aquilo. Igreja não salva ninguém. Quem salva as pessoas é Jesus Cristo. E aqui nós temos que ver aqui, ó, a fé é pelo ouvir. Quem creu na nossa pregação? A fé é pelo ouvir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como vão invocar se não aprenderam, não creram, não receberam o conhecimento da verdade? Então você pensa às vezes que você já está muito bem na presença de Deus. Nossa, eu já estou maravilhoso aqui, eu sou um salvo, eu sou um escolhido. É bom você parar e analisar bem, porque a nossa vida, nós temos uma oportunidade, é a nossa vida. Nós temos essa oportunidade de fazer a vontade de Deus e ser salvo. Não há uma segunda, uma terceira oportunidade, só uma. Então nós temos que ver bem, saber bem o que estamos fazendo. Lembre-se que das 10 virgens, 5 eram loucas e viveram o mundo, não se encheram do azeite, não se encheram do Espírito Santo. O que a palavra diz? A palavra diz assim, que o mundo me odiou e vai odiar vocês também. E por que eles vão odiar você? Porque você não é do mundo, eu te comprei do mundo. Então comece a analisar por aí o que você, como o mundo te vê. O mundo te ama, você tem muitos amigos que gostam de você, veja bem, o Senhor Jesus não tinha não, dos 12 que ele escolheu, um traiu. Vamos ver em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49, a palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Aqui é que está o segredo. Se Deus não abrir o nosso entendimento, nós não vamos compreender as Escrituras. E como que Deus vai abrir nosso entendimento? Se eu viver aquilo que eu sei, que eu não posso mentir, não posso enganar, não posso roubar, eu não sou deste mundo, Deus me comprou através do sacrifício do seu cordeiro, do seu filho, e eu sou escolhido, eu vou viver uma vida de santidade, ainda que eu não entenda a palavra, mas Ele vai me dando o entendimento conforme eu vou aprendendo, conforme Ele vai me mostrando, né? O Espírito vai abrindo o nosso entendimento, e assim, de fé em fé, nós vamos compreendendo a palavra de Deus e vivendo, aperfeiçoando o nosso viver. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai.
Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É o Espírito Santo. Então aqui, em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em nome de Jesus. Nós temos os nossos pecados perdoados em nome de Jesus. Então, a pessoa começa a ouvir o Evangelho, que é ouvir. Nós estamos pregando, estamos anunciando. Então você não pode fechar o teu coração para não ouvir aquilo que você não gosta. Não, eu não gosto dessa mensagem. Essas pessoas creem diferente de mim. Mas como que você vai saber quem está certo? Então, por isso que é bom examinar a nossa vida. Se eu amo o mundo, se eu pratico obras carnais, porque o Senhor está chamando um povo santo, especial, para viver na eternidade. Viver na eternidade. Viver na eternidade não é coisas materiais, passageiras, são coisas eternas. E nós temos que receber o reino de Deus desde já, e recebendo o reino de Deus, nós vamos viver a eternidade que nós vamos começar a viver aqui. Nós já estamos no reino dos céus. E o que é viver a eternidade? Não viver as coisas passageiras, materiais, que não têm valor nenhum. Paulo diz assim: considerei como esterco. Tudo que eu sabia, tudo que eu tinha, eu considerei como esterco para ter essa pérola preciosa que é Jesus. Então as pessoas se firmam em coisas materiais, em atitudes, em igrejas. Tudo isso não tem valor para a salvação. Pode ter valor para o mundo, uma aparência. Então, mas a igreja não tem valor? A igreja tem. Mas quem é a igreja? Igreja são pessoas. Nós somos o templo do Espírito Santo. E ele habita em nós, como ele diz aqui. Né? Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E nós estamos esperando a graça de Deus. Já nos revestimos de poder, agora como é que faz? Eu vou continuar servindo a Deus, vivendo uma vida de materialidade, de carnalidade? Não, eu tenho que viver uma vida de espiritualidade. E quanta gente se entrega às coisas materiais, se entrega às coisas mundanas, achando que está fazendo muito bem, que é muito bom isso, é proveitoso, porque gosta. Sim, isso é uma coisa carnal. Nós estamos neste mundo, escolha, faça a sua escolha. E depois você que vai receber o prêmio pela sua escolha. Ou a salvação eterna, se você fez a vontade de Jesus, ou a condenação eterna, se você não fez a vontade de Jesus. E aí vai ter gente que vai dizer assim: mas eu não creio em condenação eterna, porque não existe condenação eterna. Leia bem a Bíblia, peça a Deus para te iluminar, veja lá qual é o castigo dos que desviam da palavra, os que não aceitam a Jesus. Então aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não existe alguma dúvida em relação a isso? Não existe dúvida. Pregai o Evangelho, vai por todo mundo pregando o Evangelho. E nós vemos o Evangelho sendo pregado em todo mundo. Em todo lugar está sendo pregado o Evangelho. E aqui está sendo cumprida a palavra de Deus, né? Pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crer não vai batizar por quê? Não creu. Então examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que é Jesus Cristo, o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 a 19, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então você quer muitas amizades, você quer agradar todas as pessoas, você quer que as pessoas te amem, você quer que as pessoas gostem de você.
sim, é uma coisa boa, mas que seja pelo nome de Jesus, não porque você está agradando as pessoas. Então aqui nós vemos, antes de o mundo nos odiar, porque nós não somos deste mundo, nós passamos da morte para a vida. Este mundo é morte, é carnalidade, é coisa terrena, não traz salvação, não são coisas eternas. E aqui o Senhor diz assim: não me escolhestes vós a mim. Nós pensamos que a gente fala assim, eu aceitei Jesus. Sim, você está tendo a oportunidade de obedecer Jesus. Ele está te chamando para você fazer a vontade dele. Essa é a oportunidade que ele dá para todo mundo, né? Para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não querem nem ouvir o Evangelho. Mas ele está chamando muita gente para a salvação, muitas pessoas mesmo. Então aí o que acontece? A pessoa começa a ouvir o Evangelho e entende o Evangelho. Deus não deixa ninguém desamparado. Quem está buscando a salvação realmente, com amor, com sinceridade, Deus mostra o caminho, Deus mostra o caminho estreito, mostra a verdade, não esconde nada de ninguém. E aí a pessoa fala assim, não, eu aceitei Jesus. Sim, você aceitou Jesus, mas agora você precisa continuar fazendo a vontade dele para ele te escolher, porque dentre os que são chamados, poucos são escolhidos. Então, muitos estão sendo chamados através da pregação do Evangelho. Quem está sendo chamado? Todos os que ouvem o Evangelho, seja em uma igreja, seja em outra igreja, que a pessoa, quem está falando, que se estiver pregando por seja lá qual for o motivo, mas que não seja por amor, por qualquer outro motivo carnal, compete a nós ouvirmos e guardar e procurar entender a palavra de Deus. Uma pessoa prega por causa do seu próprio ventre, ou por contenda, ou para ficar rico por causa de dinheiro. Para mim, eu estou ouvindo a palavra, não vou julgar, não compete a nós julgarmos. Eu não vou ficar, se eu conheço o fruto que a pessoa produz, eu não vou ficar acreditando numa pessoa que eu sei que é mentirosa, que é enganadora, eu não vou acreditar. Mas quando a pessoa está lendo o Evangelho, não é a pessoa que está falando conosco, é Deus que está falando conosco. Está sendo lido o Evangelho. Então, quando a gente lê o Evangelho, é Deus falando conosco. Aí depende da explicação que vem depois. Então aqui fala assim, que isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Não tem como fugir disso. Eu posso dar uma outra explicação. Não, porque o amor não é bem assim. A gente pode amar, mas tendo assim, não muito próximo. Não, amor é amor. Não tem, o amor cobre multidão de pecados. E não tem como. Jesus é o nosso exemplo de amor. Que na cruz ele perdoou. Os que estavam crucificando não perdoou porque ele é bonzinho, perdoou porque ele é justo. Perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então tem gente que é perdoada não porque Jesus ele ficou condoído, porque a pessoa chegou toda tristinha. Não. É porque ele é justo. Ele sabe quem entende a palavra dele, ele que dá o entendimento, ele sabe para quem ele deu o entendimento, ele sabe para quem ele deu revelação, ele sabe quem está sendo chamado, quem não está sendo chamado, ele conhece todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes. E se ele perdoa alguém, amém. Santos e justos são os teus juízos, ó Senhor. O Senhor não vai julgar nada erradamente, não. Ele é um juiz justo. E ele não se deixa enganar, nem levar, e não aceita peitas contra o inocente, e não tem o culpado por inocente. Então, irmãos, esse é o chamado do Evangelho. Você tem ouvido o chamado do Evangelho? Tem obedecido a Jesus? Não sei quem é você, qual igreja você pertence, mas Jesus te conhece, e Ele que vai te julgar. Ele sabe o que Ele te deu, Ele sabe o que Ele colocou no teu coração. Seja fiel a Jesus Cristo, e você receberá das mãos dele a vida eterna, a bênção, e ele abrirá as portas da salvação para você entrar e habitar com ele eternamente. Que Deus nos ajude, nos abençoe, esteja conosco continuamente e nos guiando e levando por este caminho de salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.